Minhoca, ainda estamos chamando de turbulência, tá? Ainda vamos chamar de turbulência, porque, queira ou não, aí os 5 pontos estão na conta. O Fluminense completamente diferente do que é o Fluminense depois daquela estreia, mas, queira ou não, são 5 pontos na conta. Tá? Ao Sim. mesmo tempo, o Mirassol não foi o saco de pancada e o Fortaleza quase vencia o Mirassol até o fim. Pegou o Inter mexido. Poderia ter vencido Não, também. não reserva, mas mexido. Poderia ter vencido. Não foi mal contra o Vitória. Teve a chance de fazer o 2-1. É. Não é um horror. Mas desempenho, pontuação não estão exatamente encaixando. E a sensação. Qual é, Minhoca? A sensação de que as coisas estão voltando para o lugar. Como foi a sua sensação pós empate com o Inter? Eu acho que turbulência é o termo que melhor define. Assim. Você É. está assustado, mas ainda acredita que no fundo, são só nuvens. Então, hoje, quando o time chegou ao aeroporto, parecia uma equipe que está no Z4, né? E aí é que tá, não é só fazer o recorte do brasileiro, é fazer o recorte dos últimos 16 jogos do Fortaleza, em que o Fortaleza, desses 16 jogos, só ganhou 3. Só ganhou 3, perdeu 8. O Cássio estava até perguntando lá no início, né? Se algum time, além do caso do Sport, né? Se algum treinador tinha 9 derrotas na temporada. O Vojvoda tem 8 derrotas. E quando a gente fala do Sport, que perdeu para Altos, que teve dificuldade contra o Decisão, o Fortaleza perdeu para o Altos, Fortaleza perdeu para o CRB em casa, perdeu exatamente para o Souza da Paraíba, de virada. Então, assim, tem também atuações péssimas ao longo dessa temporada. Então, de fato, o que preocupa é que esse tipo de reação ele não é uma construção ao longo dos jogos. Esse jogo contra o Vitória, na minha avaliação, foi o Vojvoda de novo cometendo erros, insistindo em jogadores que não estão bem, não entendendo o momento de como jogar parte do jogo, né? As escolhas, assim, não vê o até. Por exemplo, eu já venho criticando, e é até muito, muito claro isso, o Fernandes talvez tenha sido uma das contratações que mais não deu certo. Aí ele apresentava um bom jogo contra o Vitória. Ele sacou o Paul Fernandes da partida, sendo até uma peça importante dentro de campo. Assim, por qual razão o Vojvoda tirou ele dentro de campo para colocar Zé Welles, que há muito tempo não jogava e também não fez muita diferença? Então parece que o Vojvoda não está sabendo o momento do time, do elenco. Não há uma unidade assim, porque a gente está vendo o Fortaleza pegou o Mirassol com 8 jogos sem ganhar. E ele quase perdeu o jogo para o Mirassol. Ele pegou o Vitória também, que vinha numa sequência grande também, sem resultados positivos. Ele perdeu para o Vitória. Né? Ele vai pegar o Bucaramanga no outro meio de semana. Só que já no final de semana agora, ele pega o Palmeiras. O Palmeiras numa crescente. Não é o Palmeiras ainda oscilando, não. É o Palmeiras numa crescente. Então, o que pode estar nesse exato momento pode ser uma máscara. Porque teve nesses 4 jogos, na minha avaliação, jogos que ele poderia ter saído vitorioso, mas também com atuações ruins em parte dele. Então, por isso que eu acho que a soma geral da temporada ela é negativa. Ela é bem negativa nesse momento. Porque hoje, se eu fosse conversar agora com o Vojvoda, eu acho que o Vojvoda não conseguiria me convencer qual é a ideia de time que ele quer colocar em campo. Se Bruno Pacheco entrar contra o Palmeiras, eu não vou me surpreender, porque hoje a lógica do Fortaleza parece não ter lógica alguma. Ele colocou no jogo anterior Mancuso pela esquerda, voltou agora com o Diogo. Não sei se o Diogo agora... Porque nesse exato momento, como o futebol é muito abaixo do Fortaleza, eu acho que ele tem que estabelecer um padrão de time. E ele está fazendo aquele rodízio quando tinha uma sustentação de time, sabe? Você tinha aquela ideia de tipo, não, aqui é o Brits, aqui é o Tinga, aqui é João Ricardo, aqui é Lucero, aqui é Pochettino, e aí eu troco 2, 3, 4 peças, porque tem uma base. Hoje é um Fortaleza, na minha avaliação, se é 3 volantes, se é 2 marcadores, se é com meia, e mesmo assim, contra o Vitória, com 3 volantes, com 3 zagueiros, com 2 laterais, o time sofria. Então, assim, é por isso que eu acho que essa turbulência
o brasileiro, nesse momento, ele tem contextos que faz também o Fortaleza estar com essa pontuação. A gente citou já no começo do programa e voltou a trazer agora esse exemplo daquela comparação do número de derrotas, né, de Pepa com o Vojvoda. Cássio questionou se algum treinador do Brasil tem 9 derrotas na temporada, pelo menos dos times mais relevantes, né? Isso. Dos times que não necessariamente, dos times que precisam vencer mais do que perder na temporada, sobretudo no primeiro quadrimestre da temporada, com o iniciozinho de Brasileiro e o primeiro trimestre, onde são protagonistas. Pepa tem 9 derrotas e Vojvoda 8. Só que, na verdade, Vojvoda jogou menos, tá? Porque o cearense é muito menor do que o pernambucano. Então, Vojvoda tem 21 partidas e 8 derrotas. Pepa tem 23 partidas. O Sport fez 26 jogos, mas a gente desconta os 3 com a base, com César Lucena. Pepa tem 23 jogos e 9 derrotas. As 9 derrotas de Pepa são para Santa Cruz, da Série D, Fortaleza, Série A, Náutico, Série C, Vitória, Série A, Altos, Série D, Retrô, Série C, Palmeiras, Vasco e Red Bull Bragantino, Série A. As 8 derrotas de Vojvoda, tá? Ceará, Série A, Altos, Série D, Vitória, Série A, Ceará, Série A, Souza, Série D, né? D de dado. CRB, Série B, Racing, um clube argentino, e o Vitória, Série A, tá? Essas são as diferenças aí das 8 derrotas. Mas também tem a diferença em relação ao período. E o grau de dificuldade, né, Cássio? Sim, o de Vojvoda foi maior. Não, mas eu falo do período mesmo, do momento. O treinador do Sport perdeu 5 dos últimos 6 jogos. Pô. Exatamente. Então, assim, sim, o recorte ele atual. Ele é um treinador derrotado no momento, assim. O Fortaleza nesse mesmo recorte, Cássio, são 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória para Vojvoda. Eu acho até que o momento mais delicado do Fortaleza deu uma leve melhorada, ainda não suficiente. Por exemplo, dava para ter vencido o Internacional. Teve momentos do jogo contra o Vitória que poderia também ter feito 2-1. A bola que vai na trave ali de Davidson poderia ser 2-1 e o jogo ter mudado de panorama. Mas já houve um momento mais grave. Até o jogo do Colo-Colo, que ainda é um empate por enquanto, mas que tem grande chance de se tornar vitória, né? Acho que até a Conmebol deve decidir isso ou nessa sexta-feira, ou no mais tardar no começo da próxima semana. É um alívio para o Fortaleza. Fortaleza podia estar numa situação muito mais delicada na Libertadores. Se a gente considerar que aquele jogo foi empate, que era o que estava até então, são 10 jogos e uma única vitória, tá? Exato. Seriam 4 empates, 5 derrotas e 1 vitória. É muita coisa. E a gente está falando aqui de resultados. Porque se a gente for lembrar o que aconteceu no jogo do Racing, na Arena Castelão, aquilo ali, meu amigo, é um futebol de uma equipe que assim, não é nem turbulência, é um avião caindo mesmo. Ali é um jogo de um time que Qual o melhor jogo do Fortaleza, Minhoca, desses 10? É o 0-0 com o Inter? Cara, foi o jogo que eu mais gostei. Em termos de... É porque tava muito mal, né? O Fortaleza, até eu tinha citado antes. O Colo-Colo não tava direitinho. Né, tava. Mas era assim, era um Fortaleza que mal ia pro ataque e entregava a bola pro Colo-Colo. Primeiro tempo foi ruim. Segundo tempo é que deu, que o Colo-Colo também não tá bem também não, é bom lembrar. Mas o Fortaleza, ele meio que ele proporciona ao adversário, por isso que eu já vi alguns torcedores dizendo assim, e vamos já levantar o Sport. Já levantou o Vitória, já levantou o Mirassol e tudo mais. Então, a desconfiança é muito grande em cima do Fortaleza nesse momento. Então, o cara olha 5 pontos, beleza, agora tenta buscar 40 aí. O discurso hoje, no embarque do time, já era de muita cobrança, foram para cima lá do Davi Luiz, tentou conversar ali e tudo mais, sabe, as barbaridades também, né, de torcedor, mas o momento, e aí você é um protesto pré-Palmeiras, meu amigo, que é o pior momento de fazer, porque a lógica, se
o futebol do Fortaleza não tá tão bom o suficiente, se o Palmeiras apresentar, e queira ou não, a gente está olhando aqui o Palmeiras, por uma ótica que o Cássio até lembrou bem no começo da nossa avaliação aqui. Essa viagem foi, inclusive, Minhoca, é viagem sem volta para Fortaleza, né? É Palmeiras, volta antes do Bucaramanga, volta para Fortaleza ou vai? Aí eu já não sei como é que tá a logística do Fortaleza, até porque o jogo vai ser muito tarde, né? O jogo vai ser 11 horas da noite, vai terminar 1 da manhã, porque o jogo vai ser lá na Colômbia. Mas acredito talvez ele volte para cá. Mas eu menciono muito mais a ideia, e é um jogo, o Bucaramanga ganhou do Racing, viu? Sim, lá na Argentina, bem que não tinha torcida. Mudou completamente a avaliação em relação ao Bucaramanga. Tá bem pra caramba do Campeonato Colombiano. Terceira força do grupo. Colo-Colo. Ele fez um 4-0 no Fortaleza colombiano, recentemente, aliás. Então, assim, não é mais esse time que todo mundo acharia tão simples assim, que, tá aqui, é o quarto colocado. E nesse exato momento, esse jogo contra o Palmeiras, ele é um jogo que pode aliviar um pouco esse momento. Mas é um jogo que eu vejo favoritismo, claro, para o Palmeiras. E aí vai depender muito, né, de como acontecer, porque também, digamos que sai o resultado nessa sexta-feira, a Conmebol dando 3-0 para o Fortaleza. Aí, beleza, é uma perspectiva, mas o jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza, aquela coisa, se a gente volta lá para aquela nossa tabela, né, da salvação que a gente não tem nem para Bahia, nem para Fortaleza. Fortaleza conseguiu um ponto contra o Inter dentro de casa. E aí, digamos que consegue esse ponto contra o Palmeiras. Enfim, o cara que é mais pessimista, que só está olhando realmente para a permanência, porque assim, há muito tempo ele está irritado, Fred, nesse momento, esse torcedor. Há muito tempo ele está irritado. Como você falou, 10 jogos, 1 vitória, pô. A gente está falando do 4º lugar do ano passado. A gente não está falando de uma equipe que, sabe assim, que viveu ali um campeonato meia boca no passado. Não, o Fortaleza brigou na parte de cima. E não está conseguindo transformar as atuações em resultado, muito por conta também do mau futebol. Vamos passar aqui por as telas do Fortaleza, né? Recalculando a rota, mantendo, obviamente, o foco de disputar uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Fortaleza precisaria aí de 5 pontos para fechar o primeiro bloco. Ou seja, 5 pontos é algo que não se soma, né? Ou ele faz 6 ou vai ficar devendo aí 1, depende do que ele conseguir contra Palmeiras. É 9, pô. Tá. Não, é 9, ele tem que fazer 4. É verdade, ele tem 5, desculpa. Ele tem 5, precisa de 4, foi mal, que eu li ali. Ele tem 5, precisa de 4. Bate uma vitória aí. Só que... Deixa eu só ajustar aqui, tá? O desenho aí, Minhoca, é que tá... Pronto, vamos lá. Então é isso, né, Minhoca? Palmeiras em casa, Sport fora. Essa é Porque, na verdade, você acabou me confundindo um pouquinho, você falou embarque, mas foi desembarque. Desembarque, isso. Por isso que eu endoidei e fiz aquela pergunta. Agora... Você falou embarque e você acabou Ele estava voltando de Salvador. Me levando ao erro. O jogo contra o Palmeiras é em casa. Então é óbvio que ele fica em casa e aí depois é que ele vai para a Colômbia, obviamente. Isso. Peço desculpa aí pelo esse erro geográfico, mas culpado aí por esse errinho aí na palavra embarque e desembarque. E agora, e depois do jogo do Palmeiras, que é o jogo mais difícil, né, em casa, são 4 jogos fora. Bucaramanga, Sport, Retrô, São Paulo. E São Paulo. Perfeito. Agora sim... toda a tabela e todo o destino do Fortaleza desenhado. Sobre o desembarque, o vídeo o de Davi Luiz, com a torcida, que vazou, aí levando uma cobrada, né, da torcida. É bizarro. Aí tá passando o Davidson, esse aí chegou já querendo mostrar a bola. Não, isso aí não existe não. Apesar de Davidson estar jogando bem, só para deixar claro. Não tô questionando, não. Tô questionando a situação toda. Davidson deve ter ficado, deve ter ficado até incomodado também. Disse, não, porra. E Davi Luiz não abriu pro cara, não, viu? Isso, não. Ele não ganhou. Mas é isso. O que preocupa é isso. Esses 4 pontos são possíveis, né? São. Difíceis, mas mas possíveis. Sim, você pode empatar com o Palmeiras e vencer o Sport. Se empata com o Palmeiras, porque é aquela coisa, dos jogos mais difíceis que vai ter pela frente, o mais difícil é o jogo em casa. E depois é como saber jogar como visitante.
o Fortaleza não tem conseguido. Esse jogo, o Palmeiras é o Palmeiras podendo ser líder, assumir a liderança para jogar pressão para o Flamengo, né? Assim, que é aquele contexto, Cássio, que você trouxe lá no começo. Palmeiras e Flamengo, nesse momento, começa a dizer assim: ih, rapaz, o outro aqui tá. O outro tá ali, não vai dar mais. Começou querendo também, ó, e agora eu não vou aliviar também, não. Então eu acho que Palmeiras e Flamengo, nesse momento, não vão estar abrindo, a não ser que se eles compliquem na Libertadores. E o grupo de Palmeiras e Flamengo é um grupo bem acessível. Ali, um vai ter que jogar na Bolívia contra o Bolívar, o outro lá contra o LDU lá em Equador, assim, que aí... mas o Flamengo perdeu o jogo, né? Pressionou um pouquinho. Perdeu o jogo, aí já tem uma pressão e tudo mais. E só para eu inverti só a ordem, tá? Na verdade, Flamengo joga antes com o Vasco. A tendência é que o Palmeiras joga essa partida. Eu falei o contrário, que eu considerei Flamengo e Corinthians, que na outra rodada. Que o Palmeiras talvez precise vencer o Fortaleza para seguir na cola do Flamengo. O jogo é Vasco, que joga no sábado, Vasco e Flamengo, não é em São Januário, é no Maracanã. Então, assim, a torcida do Flamengo vai ter metade do estado lá, ocupando lá no Clássico, numa situação melhor do que a do Vasco. A chance do Palmeiras ir a campo, precisando vencer para essa liderança, para seguir na co-liderança, é bem razoável. É isso. Enfim, possível, tá? Pro Bahia, pro Fortaleza, não é simples. Sim. É possível. Tá, e aí ele passando, veja só, se eu acho que o Fortaleza, eu vou usar de novo o termo turbulência, se com toda turbulência ele fecha esse primeiro bloco, cumprindo a meta, para mim é uma sinalização de competitividade. Sim. Aí concordo. Aquilo, é realmente tratar como turbulência, enquanto tudo ainda está acessível, né, Minhoca? Se as coisas começarem a ficar inacessíveis, os danos vierem, porque o Fortaleza é um time sem dano. Classificou muito mal na Copa do Nordeste. Mas aí, de vez em quando, ele vai lá e consegue corrigir os danos dele. Ele não tem dano no sentido de... Porque também o próprio calendário dele ajudou. Mas perceba, ele, um pouco parecido com o Sport, ele trouxe para o começo do campeonato problemas anteriores. Sim. Não atua na Copa do Nordeste, a tendência é pegar logo o Bahia nas quartas de final. Totalmente. Por conta da incompetência dele, entendeu? Ele perde o Campeonato Cearense. Não ganhou nenhum clássico esse ano. Então, vai acumulando essas questões. Então, o começo da Série A, na verdade, é aquela coisa. Não conseguiu ser mais caótico. Algo que o Sport, por exemplo, ele afundou. Claro, a tabela do Sport era um pouco mais pesada, né? Até do que a do Fortaleza. Mas, nesse sentido, o Fortaleza precisa começar a mostrar a evolução necessária. Né? Já não tem mais espaço para tanto tropeço assim. Se ele, por exemplo, se ele perde para o Sport, já se torna um problema. Se torna um problema sério já. Porque aí um ponto nesses dois jogos é ruim. Um ponto é ruim. Também concordo. Não é assim, trágico você sair com 6 pontos. Mas é ruim. Mas se você faz aí... Se você perde, no caso, se o Sport de fato perder para o Corinthians, e aí depois você perde para esse lanterna, no caso, independentemente de que seja sem lanterna, aí, de novo, pressão, cobrança. Sim, natural. Tudo isso. E não perde para o Sport é um século, né? Não perde para o Sport é um tempão. E de repente perder para o Sport lanterna, assim, sem vitória nenhuma no campeonato, seria até difícil para explicar internamente. Embora naturalmente seja possível, mas seria muito ruim para o ambiente. Isso. A gente traz aqui o histórico do Fortaleza nas suas primeiras rodadas, nos pontos corridos, né? São 7 participações. A gente está vivendo a 8ª participação. E com exceção ali do... Não, tem boas largadas, né? 2021 é excepcional largada, tem uma boa largada 2023, mas já viveu momentos, né, de largadas mais abaixo, como aquele chatinho, né, de 2022. Então, assim, por questões de históricos de campanha, está bem dentro da normalidade, não tem nada aí que seja muito definitivo, tá? Lembrando que das 7 campanhas que a gente está vendo, ele tem um único rebaixamento logo na primeira, em 2006, né, quando ele tinha 6 pontos até aqui, uma campanha melhor do que a de 2025, e acabou com 38 pontos, tá?
Mas, repito, já teve 3 pontos em 2019 e terminou com 53. Já teve 1 ponto em 2022 e terminou com 55. E teve 6 pontos ano passado e terminou com 68. Então, por enquanto, estamos atravessando ponto, meu amigo. Uma turbulência. Faz tempo que São Paulo não faz isso aí. 5 pontos em 4 rodadas, 45 equipes já atingiram, tá? Só 7 caíram. Muito pouco, 16%. E 42% conseguiu terminar entre os 8, o que hoje em dia a gente considera luta direta pelas vagas ali adicionais da Libertadores. Então o cenário ainda, Minhoca. Mas o olhar ainda é totalmente um olhar para cima. Então, eu lembrei agora de um contexto que é bom também, que a gente esqueceu. Que isso também tem a ver muito com o campeonato, né? Desse ano especificamente. Há um Ceará na frente do Fortaleza. Que entra a rivalidade, né? É verdade. Porque se no ano passado, quando o Bahia começa a cair de rendimento e o Vitória crescer de rendimento, gerou uma pressão maior para cima do Rogério Ceni, vai dar o X e tudo mais, nesse exato momento o Ceará consegue fazer um campeonato com segurança, sabe assim, se entendendo como time, foi campeão cearense, bicampeão, aliás, né? Já praticamente aí já são 9 jogos sem perder do Fortaleza, então isso também vai entrando na equação, a pressão. Tá lá o Ceará no G4. Então, o Fortaleza está no meio da tabela, está jogando Libertadores, a torcida tá indignada, como assim? Não dá para aceitar também. O bom e velho copo, metade, foi uma discussão mais ou menos assim. Isso.